Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão promovida pela Associação Espírita Irmã Nilza é Amor. É uma alegria muito grande estar aqui atendendo ao convite dos queridos amigos da casa. Meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do CELV, o Centro Espírita Luz e Verdade, e atendendo ao convite dos queridos amigos, hoje nós vamos conversar sobre um dos temas dos mais importantes dentro de tudo que nós precisamos ainda mudar e transformar nas nossas vidas, que é o perdão. Essa palavra que ao mesmo tempo é tão simples, mas de tão difícil colocação em prática em nossas vidas. Então vamos conversar sobre esse tema, vamos ver quais são as reflexões que o Evangelho de Jesus nos traz sobre esse assunto, que Kardec, que os espíritos superiores nos proporcionam. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, convido vocês para acompanharem a leitura de uma página, uma página de ambientação, que para tal nós escolhemos para o estudo de hoje o livro Ceifa de Luz, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E nós vamos ler o ponto intitulado Anti-ofensas, que nos diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipótese da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa, agindo com irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo a compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelo que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos a ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, feita a leitura da página, nossa página de ambientação, que, se percebermos, tem relação com o tema que conversaremos, vamos fazer uma prece, para nós darmos o nosso estudo por iniciado. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, nos concentrar e dizer: Senhor Jesus, Mestre e amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse encontro bendito de hoje, para que possamos, Senhor, refletir sobre os ensinamentos do Teu Evangelho, sobre os exemplos que o Senhor nos deixou,
e de que forma, Senhor, podemos traduzi-los na reforma das nossas ações no dia a dia, de forma que busquemos nos melhorar, aproveitando, Senhor, a luz que se derrama sobre nós a todo tempo, mas que muitas vezes nós deixamos ofuscada ainda pelas nossas imperfeições, pelas nossas paixões e pelos nossos erros. Então, que possamos, Senhor, através desses teus emissários benditos, buscar essa transformação íntima para sermos pessoas melhores a cada dia. Obrigado, Mestre, e dê-nos licença para iniciar o nosso encontro de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, sejam bem-vindos, àqueles que ingressaram na nossa transmissão após a saudação inicial. Como disse, meu nome é Sidney, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade, e é uma alegria muito grande estar fazendo estudo mais uma vez para os amigos do irmão Nilza. E hoje, como dito, nós conversaremos um pouco sobre o perdão, aquilo que nós sabemos o que é, Claro, todos nós sabemos o que vem a ser o perdão, mas que é algo tão difícil de implementar e de praticar no dia a dia, principalmente o perdão real e sincero, que é aquele que vem do coração e é definitivo, que nós, esse sim, temos muito mais dificuldade ainda de colocar em prática. Mas vamos ver isso passo a passo ao longo do nosso estudo. Então, por definição, e aí quando dizemos por definição, seria a definição normal, dicionário, a definição conceitual da palavra segundo nós, seres humanos, o perdão, ele é o processo intencional e voluntário pelo qual uma vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa recebida de outra pessoa, deixando de lado as emoções negativas e cultivando uma capacidade aumentada de desejar o bem ao ofensor. Então essa é uma definição clássica do que viria a ser o perdão. E, em resumo, o perdão ele vem a ser, então, a ação ou ato de esquecer as ofensas de qualquer tipo vindas de uma outra pessoa. Sendo que, se nós acrescentamos aí o entendimento do Espiritismo, se nós trazemos para a nossa realidade de espíritos eternos, criados por Deus, simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos à perfeição, e para tal, vivenciando diversas encarnações, e nessas encarnações nós vamos aprendendo, errando, aprendendo novamente e seguindo em nossa jornada. Então, acrescentando esses entendimentos do Espiritismo, nós entendemos que essas pessoas às quais nós nos referimos, ofensores e ofendidos, podem ser tanto encarnados quanto desencarnados. E esses processos de ofensas, podem ter sido gerados tanto na vida presente, na nossa vida presente, quanto podem ser oriundos do passado, quanto ainda podem estar sendo gerados na vida presente com reflexos para o futuro. Por quê? Quando dizemos do presente, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio que nos é concedido e garantido por Deus, nosso Pai, para tecermos as nossas escolhas ao longo das nossas existências. E, ao mesmo tempo que nós temos esse direito garantido por Deus de realizar as nossas escolhas, ao mesmo tempo, Deus também institui a lei de causa e efeito, que vai definir a medida da nossa felicidade ou da nossa infelicidade à frente, fruto das escolhas que estamos fazendo agora com o nosso livre-arbítrio, não é? E quando nós nos referimos ao passado, é porque os nossos encontros e desencontros do presente,
eles são muitas vezes, e na maioria das vezes, relacionados ao nosso passado. Somos todos espíritos ainda em fase de ajustamento, de aperfeiçoamento, com erros do passado que precisam ser reparados, não é? É claro que existem aqueles espíritos que estão aqui na Terra em missão, mas a maioria de nós se encontra no nosso planeta, que ainda é um ambiente propício para o reajustamento dos espíritos. Então nós aqui estamos muitas vezes reunidos, cercados no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, ambiente social, com aqueles espíritos com quem nós já muitas vezes convivemos em encarnações passadas, no plano espiritual, e que com esses espíritos muitas vezes temos rusgas, questões mal resolvidas, onde nessas questões nós podemos ser tanto os ofendidos quanto os ofensores, não é? E aí, com isso, nós vemos que o desencarne, né, o ato do desencarne, ele não, de forma alguma, vai eliminar essa relação entre os que ofenderam, os que se sentiram ofendidos e as mágoas e rancores que serão guardados a partir daí. O desencarne não elimina. Então, quando nós desencarnamos, o que é de material, o nosso corpo físico, fica para trás, né? Mas o que nós somos na essência permanece, e isso inclui as relações que nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória de espíritos eternos, né? Então, uma vez que nós tenhamos um desentendimento qualquer com algum irmão, dependendo do tipo de desentendimento e da evolução espiritual de cada um, essa mágoa guardada, esse ranço, pode durar por toda uma encarnação, pode muitas vezes se estender pela nossa vida na erraticidade, né, no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, e muitas vezes, não raro, se estender pelas encarnações seguintes de ambos. Não é isso? Aquele espírito que muitas vezes ainda está preso a um desejo de vingança, né, por estar se sentindo mal, por ter sofrido, né, algum tipo de maldade no passado e hoje deseja retribuir daquela igual forma ao semelhante, vai esperar o momento em que o outro esteja novamente preso na carne, porque quando nós estamos aqui encarnado, as nossas faculdades elas estão mais limitadas, porque nós, enquanto estamos numa determinada encarnação, nem todas as nossas faculdades estão a pleno vapor de funcionamento, porque muitas vezes algumas das nossas faculdades ficam como que adormecidas, como que cobertas por um véu, para que as necessidades que nós temos que cumprir na encarnação atual possam ser da forma adequada. Isso tudo é feito, claro, no nosso planejamento reencarnatório. E aí, muitas vezes, aquele espírito que deseja fazer o mal ao outro, fruto de uma ação de vingança, ou seja lá o que for, pode esperar esse momento em que o seu aquele com que ele se tenha esse desentendimento esteja novamente na carne para lhe atormentar no íntimo, né? Principalmente nos pontos em que sejam mais sensíveis para aquele espírito. E aí é nesse ponto onde residem a maioria dos casos de obsessão. Quem assistiu o filme de Divaldo Franco e conhece a história de Divaldo, sabe que ele passou mais de 30 anos sendo obsidiado por aquele padre, né? Nós vimos isso refletido, explicado no filme. Então aquele padre disse que há 400 anos antes, Divaldo havia lhe feito um mal muito grande, né? Havia lhe feito um mal. E aquele padre cultivou aquele desejo de vingança por Divaldo ao longo de todos aqueles séculos, lhe fazendo mal sempre que pôde. Só que o que acontece? Divaldo, do contrário, ele não cultivou todas essas questões ruins do passado, ele evoluiu como espírito, já aquele outro preferiu ficar preso
né, naquela condição. E tanto tempo se passou, Divaldo, claro, como parte do seu resgate pelo erro cometido, sofria com aquele processo obsessivo, mas seguia na sua caminhada, e somente num determinado momento, dado um fato histórico, né, da vida de Divaldo relacionado à mãe daquele padre, que Divaldo veio a receber como uma das crianças na mansão do caminho, aquele padre então perdoa Divaldo e segue na sua jornada. E aí a gente está falando isso com relação às nossas relações, com relação às nossas encontros e desencontros entre passado, presente e futuro, e nós vemos que essas linhas temporais, né, passado, presente e futuro, elas se encaixam perfeitamente, como não poderia deixar de ser, porque as leis de Deus são perfeitas, né? Então, as nossas ações do presente, elas vão definir as situações futuras, as quais, quando estivermos lá nesse futuro, nós chamaremos de passado, não é isso? Então, a importância do perdão não é só para a nossa vida atual, mas também e principalmente na preparação para o nosso futuro. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E aí nós até vamos repetir, a importância do perdão, ela não é só relacionada ao nosso momento presente, mas sim a preparação na construção, na manutenção e na melhoria das nossas relações com os nossos semelhantes daqui para frente, não é? Porque esse é o nosso objetivo. Vamos aprender a amar aos demais, assim como amamos a nós mesmos, não é? Como diz o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é inevitável. Todos nós chegaremos lá. Todos atingiremos esse objetivo. Agora, o tempo que demoraremos, a quantidade de sofrimento, de mais ou menos que nós teremos, aí é fruto das nossas escolhas. E as nossas escolhas estão à nossa frente para que nós as façamos da melhor maneira possível. E aí, nós então entendemos que precisamos aprender a perdoar. Mas por que nós precisamos aprender a perdoar, né? Nós precisamos aprender a perdoar porque o esquecimento sincero das ofensas demonstra elevação da alma. Parece uma afirmação simples, mas na essência é o que é, né? O esquecimento sincero das ofensas demonstra a elevação da alma. E mais um pouco à frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão do sincero, né? E também, além de nós precisarmos aprender a perdoar, porque esse esquecimento sincero das ofensas demonstra a elevação da alma, e também porque nós valorizamos quando o perdão é para nós. Então, como nós podemos achar justo ter o direito, ou nos acharmos no direito de não perdoar alguém que nos faça algum mal, se nós, a nosso tempo, apreciamos quando o perdão é direcionado para nossos erros? Não é isso? Então, nós precisamos agir com lógica, com pensamento, com raciocínio. Então, se eu quero algo para mim, eu devo desejar ou querer o mesmo para o outro. É dessa forma que a gente vai indo contra aquelas grandes chagas da humanidade. O orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal e por aí vai. Não é isso? Então, ao mesmo tempo que Deus permite, né, o sofrimento reparador, ele abre portas para ajustes valiosos. E dessa forma, com a prática do perdão, nós podemos transformar o inimigo de hoje no amigo mais querido no futuro, né? E aí, quando nós falamos a respeito do esquecimento sincero que produz a elevação da alma, é porque quando nós falamos em perdoar, existem duas formas básicas de se praticar o perdão. A primeira é aquele perdão que nós chamamos de exterior, né? Aquele perdão dos lábios, que é aquele perdão baseado no orgulho, que é aquele perdão que é feito, que é concedido de forma que outros vejam
como aquela pessoa é benevolente, não é? É bondosa por estar perdoando aquela outra pessoa. Ou ainda, quando a pessoa nem faz para mostrar aos outros, mas dentro de si, ela, ao mesmo tempo que perdoa para o exterior, ou diz que está perdoando, mas dentro de si continua cultivando aquele sentimento ruim, aquela vontade de não ver mais aquela pessoa, né? Ou aquele sentimento de que aquela pessoa teve o que merece. Então, assim, não é isso que o Evangelho ensina. Não é o perdão dos lábios. Não é isso que o Evangelho ensina, não é? E então, essa é uma forma de perdoar, que é esse perdão para o exterior, o perdão dos lábios, o perdão que é baseado em orgulho. Agora, de outro lado, nós temos o perdão sincero, que é feito sem nenhum tipo de pensamento ou contra-intenção oculta. É aquele perdão que é feito com bondade e procurando não ferir o amor próprio daquele que nos ofendeu de alguma forma, né? E é aquele perdão praticado jogando-se um véu, né? Uma cobertura definitiva sobre aquele passado. Não é isso? Lembramos daquela frase que nos diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, esse perdão sincero, que é o que nós precisamos aprender a praticar. É aquele perdão de quando você diz a alguém que você perdoa aquela pessoa, que você faça isso de forma sincera, que você não cultive dentro de si nenhuma ponta de sentimento negativo que te faça, mesmo perdoando, continuar a mal querendo ou a não desejando estar ou ver ou nutrindo sentimentos contra aquela pessoa. Porque se você faz dessa forma, infelizmente, você não está praticando o perdão sincero, aquele perdão que nos eleva, não é isso? Agora, é claro que a gente sabe que isso não é algo fácil, mas também não é difícil, não é isso? Também não é impossível. E se nós estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir, nós temos a obrigação de nos esforçar nas nossas ações do dia a dia. Porque ninguém consegue, estando na pré-escola, obter de imediato um diploma de graduação. A gente percorre degrau por degrau, a gente erra e procura acertar. Quando a gente acerta, a gente avançou um degrau a mais na nossa escala evolutiva, e é assim que tudo funciona, não é? Então, é aquele exercício diário. E Allan Kardec, ele nos explica que a prática do perdão, ela tem não só um efeito moral, como citamos, mas também tem um efeito material, né? O efeito moral, ele é, como falamos, né, direcionado tanto para aquele que perdoa, quanto para aquele que recebe o perdão. São efeitos no sentir, que provocam sentimentos e emoções muito agradáveis e dos mais nobres para ambos. Então, ambos, o ofensor e o ofendido, se sentem mais aliviados, mais felizes, não é? E a gente, provavelmente todos, né, que estão no estudo conosco, já de uma forma ou de outra, já devem ter passado por esse tipo de sensação, que é uma sensação muito boa. Quando você perdoa alguém, desculpa alguém por algum ato, por alguma coisa, sinceramente, dá uma sensação de alívio, porque você tira um grande peso das suas costas ou da sua cabeça, não é? Mas também os efeitos materiais, que aí Kardec nos explica. Os efeitos materiais do perdão estão, né, na eliminação de vibrações negativas entre o ofensor e aquele que se sente ofendido, que se estabelece entre um e outro, né? A gente sabe que o pensamento, a energia, isso tudo existe, não é porque não é tão tangível que não exista, não é? Os fluidos estão por aí, sejam eles positivos ou negativos, eles estão por aí nos interconectando.
Então, esses efeitos materiais gerados a partir dessas vibrações negativas entre as duas partes, que acabam, quando existe o perdão sincero, fazendo com que ambos fiquem livres disso, não é? Fiquem mais leves, não é isso? E aí é muito importante que, quando a gente fala de perdão, é muito difícil que a gente não fale sobre uma outra coisa na qual o perdão está inserido, que é a caridade, né? Lá na questão 886, Kardec pergunta para questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus? E aí os Espíritos dão a resposta com o uso de 3 palavras que resumem a prática da caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então são a benevolência, a indulgência e o perdão. Então vemos que o verdadeiro sentido da caridade, ele vai muito além de dar uma esmola material, né? A ajuda material, ela é importante, claro, você dar um teto, dar um alimento, dar uma vestimenta, isso é muito importante, mas a principal caridade é aquela caridade moral, é aquela que ajuda, que oferece o ombro amigo àquele que está em dificuldade. Então, nós vemos a benevolência, que é a bondade, a indulgência, que é nós nos desenvolvermos a não observar ou anotar ou qualquer outro tipo de ação relacionada às imperfeições dos outros, e o perdão para complementar, não é? E aí Kardec nos fala também que quando Jesus nos falou sobre amar os nossos inimigos ou adversários, não é? Ou ofendidos e ofensores, não é isso? Os nossos ofensores. Quando Jesus se refere a amar os nossos inimigos, ele não quer dizer, ele não quis dizer em absoluto que nós devemos amar, né, um ofensor, por exemplo, como nós amamos a um filho. Não é esse o dizer que deve ser levado ao pé da letra. Mas, na verdade, o que Jesus está nos dizendo é que nós devemos buscar praticar para com todos, até mesmo com aqueles que nos ofendem, a caridade em sua real essência. É isso que nós precisamos desenvolver, não é? Porque, ainda segundo Kardec, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, quando nós falamos daquelas pessoas que de alguma forma nos ofenderam, né, quando nós pensamos na questão do perdão, o que nós precisamos é, de uma forma mais até amplificada do que somente a palavra perdão, é praticar a caridade na real essência, tal qual nos ensinou Jesus: benevolência, indulgência para com imperfeições e o perdão das ofensas. É isso? E aí nós sabemos que colocar tudo isso em prática é difícil, não é? Porque nós ainda somos seres caminhando na nossa jornada e nós temos vários vícios, paixões, imperfeições que nós precisamos vencer, né? Temos orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, ciúme, ira, né? Raiva e tantos outros imperfeições que ninguém é igual a ninguém, todos somos diferentes, cada um de nós possui, assim como virtudes, também as imperfeições, as paixões não são iguais entre todos, uns possuem mais que outros em maior grau, em menor grau, alguns já venceram
uma ou outra imperfeição, outros ainda não, mas todos nós ainda temos imperfeições a serem vencidas. E a gente sabe que isso não é fácil, como dissemos, mas também não é possível e precisa ser um exercício diário, não é? E esse exercício diário começa nas pequenas coisas. Nós vemos no dia a dia, muitas vezes, desentendimentos surgindo entre pessoas, e muitas vezes pessoas queridas, né? Pessoas familiares, pessoas de uma mesma família. Nós vemos situações acontecendo de desentendimentos que, por questões fúteis, que não são relacionadas ao que realmente nós deveríamos nos importar na vida, né? Muitas vezes desentendimento surgindo pela pura falta de respeito à opinião do outro, né? Aqueles desentendimentos que surgem nas redes sociais, por exemplo, que são um instrumento maravilhoso de comunicação, mas que ao mesmo tempo também são um instrumento onde as pessoas acabam por vezes colocando para fora o seu pior. E nós não podemos esquecer que uma simples palavra dita, ela tem uma repercussão, um eco muito grande. E aí, aquilo que nós muitas vezes soltamos pode causar no outro um impacto muito ruim. Aquele outro pode se sentir de uma forma ou de outra ofendido por aquilo que dissemos, e aí isso pode criar essa relação que torna-se a necessária a prática do perdão, mas que muitas vezes aquelas partes não estão ainda aptas a isso. E veja, uma situação que começou por um ato impensado e desnecessário vai se estender por sabe-se lá quanto tempo, de muitas vezes sofrimento entre duas pessoas. Então, nós precisamos estar atentos nas nossas ações do dia a dia, não é? Precisamos estar atentos em tudo o que nós fazemos. Tanto porque o que nós fazemos pode provocar no outro o sentimento de ter sido ofendido de alguma forma pelo que nós fazemos, não é? Tanto quando nós nos sentimos ofendidos, colocarmos em prática isso que nós estamos conversando aqui no nosso estudo. Perdoar, não é? Perdoar. E não é porque o outro não perdoa que eu não devo fazer isso, não é? No final das contas, como diz Madre Teresa de Calcutá, nunca foi entre cada um de nós e os outros, sempre foi entre cada um de nós e Deus. E lembrando também que ao mesmo tempo em que eu procuro fazer o bem para Deus, isso constitui um grande mérito para mim, para os semelhantes também, porque da mesma forma que o mal ecoa, o bem também ecoa, e ecoa com muito mais força, né? Então, um bem sendo praticado de forma sincera produz uma repercussão positiva naqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes pode levá-los a querer também eles, a seu tempo, modificar as suas atitudes para tentarem ser pessoas melhores. Então vemos quanto a questão do perdão tem repercussões e extensões e importância na vida de cada um de nós. E um outro aspecto muito interessante do perdão, que nós não havíamos citado até agora, é que nós também precisamos aprender a nos perdoar. Não é isso? A nos perdoar. Ontem mesmo assisti a um estudo de um irmão falando a respeito da depressão. E assim como a depressão, existem outros males da alma que podem ser originados por diversas formas diferentes, né? Por diversos caminhos diferentes, mas um desses caminhos é a nossa incapacidade, muitas vezes, de assimilar, absorver aqueles nossos erros, né? Que nós reconhecemos, mas que muitas vezes não conseguimos, apesar de reconhecê-los, nos perdoar para poder seguir em frente.
E quanto mais a pessoa fica cultivando, porque a autocrítica, ela é positiva, né? Você saber se conhecer, reconhecer as suas faltas, isso é importante. Mas mais importante que isso é, uma vez internalizado o erro e o que você deveria ter feito para agir diferente, é seguir em frente procurando não tornar a errar. Porque ficar remoendo aquele erro não ajudará e, pelo contrário, pode fazer com que a pessoa crie grandes traumas na alma, muitas vezes. Então, nós precisamos buscar nos perdoar, mas nos perdoar com o compromisso de nos melhorar. Não é isso? Isso é mais importante. E aí, lá no Evangelho, nós encontramos Kardec nos dizendo: perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terias em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então Kardec vem, daquela forma cirúrgica, nos fazer refletir em cima das nossas ações. Não é isso? Porque você se achar uma pessoa que compreendeu o sentido do perdão só porque você desculpou alguém por alguma coisa trivial do dia a dia, não é o caso, né? A gente demonstra isso a partir do momento em que nós somos realmente, e isso acontece muitas vezes ao longo da nossa jornada, feridos na alma, no nosso orgulho, não é? E nós conseguimos, com sinceridade, perdoar aquele que nos ofendeu. É isso que nós precisamos desenvolver, porque da mesma forma nós apreciamos que nos perdoem pelas faltas que cometemos, não é? E aí Kardec segue nos dizendo num outro trecho: quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Olha que interessante, né? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Olhem a mais uma provocação que Kardec nos faz para refletir a respeito do perdão, não é? Porque muitas vezes, e isso acontece muito, não é isso? O ser humano tem a tendência a, diante de uma determinada situação, a abafar o seu quinhão de responsabilidade naquela situação. E aí, quando nós se fizermos um questionamento íntimo, né? Qual seria a minha parcela de responsabilidade sobre toda essa situação que eu estou vivendo? E se nós respondermos aquilo de forma sincera, possivelmente encontraremos lá uma parcela da nossa responsabilidade que nós estamos deixando abafado por não querer e querer incutir toda a responsabilidade sobre o outro. Então vejam que um ato de ofensa de alguém para comigo pode ter sido iniciado por uma ação minha. Isso não significa em absoluto que aquele que me ofendeu está abonado do mal que cometeu. Não é isso. Mas que eu possuo a minha parcela de responsabilidade e que, se eu talvez não tivesse feito aquela pequena coisa que deu origem àquela situação não teria acontecido, não é? Então nós vemos que o alerta do orai e vigiai sendo necessário a todo tempo em nossas vidas. Não é isso, meus irmãos? E aí, para concluir o nosso estudo, nada melhor para concluir o nosso estudo do que nós nos lembrarmos das palavras de Jesus quando estava no Calvário, quando estava na cruz, né, no momento da crucificação, quando Jesus eleva o pensamento a Deus e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então vejam, nesse exemplo, é o exemplo máximo do perdão. No auge do sofrimento,
Jesus nos perdoou por tudo que foi feito e intercedeu a Deus para que também nos perdoasse, né? Então, como nós podemos nos dizer cristãos e não termos o compromisso íntimo de buscar a todo tempo sermos como Jesus foi? Os exemplos de Jesus ficaram pela história para nós nos espelharmos e buscarmos nos melhorar e nos transformar, não é? Então, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. O que são os nossos pequenos desentendimentos do dia a dia, que nós, muitas vezes, por orgulho, não queremos perdoar, perto desse ato de Jesus, não é? De nos perdoar e de interceder a Deus para que também assim nos perdoe. Então essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar no nosso estudo de hoje. Agradeço a todos pelo carinho, pela atenção, a todos os amigos, né? Tanto da casa de Irmã Nilza e Amor, também aqueles de outras instituições que estejam nos assistindo, ou ainda que não sejam ligados ao espiritismo, mas que se interessem e estejam acompanhando o nosso estudo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E eu convido a todos, então, para realizarmos a nossa prece de encerramento do estudo. Elevando, então, o nosso pensamento mais uma vez ao alto, dizemos: Senhor Jesus, chegando, Senhor, à conclusão do nosso estudo, só temos a agradecer, Mestre, a Ti, pela oportunidade bendita das reflexões, e que nós, Senhor, nesse momento, só o que temos a fazer é Te agradecer pelos exemplos, pelo amparo, pela luz que derrama sobre nós, e que nós possamos, Senhor, a cada dia, buscar desenvolver o perdão nas nossas vidas, aprendendo, Mestre, a amar como nós desejamos ser amados. Obrigado, então, mais uma vez, Mestre. Perdoa as nossas faltas, ampara aqueles, Senhor, que estejam em momentos de maior necessidade e nos orienta a todos nos momentos da nossa vida. Muito obrigado, Mestre, e dê-nos licença para encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado a todos, mais uma vez, fiquemos em paz e com Deus.